Olá, muito bem-vindo à live, tá bom? Eu tenho costumado fazer live quase todos os dias da semana, então se você está vendo esse vídeo no replay, me segue aqui no Instagram para que você sempre possa participar dessas lives, até porque eu falo sobre alguns temas, mas também respondo todas as perguntas que me fazem na live. Eu também posto vídeo todos os dias no IGTV e no meu canal do YouTube. Então, se você não conhece o meu canal do YouTube, procura Rafael com PH Reis, investidor Uber, lá tem vídeo, tá tendo vídeo todos os dias, tá? E nessas lives eu estou falando sobre temas variados relacionados, né, a esse investimento de locação de carro para motorista de aplicativo. Só um minutinho, ajeitar uma coisa aqui. Agora aí, bem-vindo. Então, como eu estava falando, nessas lives eu costumo falar sobre temas variados relacionados a esse investimento de locação de carro para motoristas de aplicativo, como investir, como entrar nesse ramo, mas de uma forma mais profissional, de uma forma mais segura, para que o lucro que você ganha não seja revertido aí em prejuízo, né? Para que você realmente possa ganhar dinheiro tanto quanto esse investimento tem potencial para oferecer para você, tá bom? Quem não me conhece, meu nome é Rafael Reis, eu sou advogado e eu já alugo carro há mais de 3 anos, tá? Hoje em dia eu tenho a minha locadora de carros e hoje eu vou falar sobre uma pergunta que eu recebi anteontem, tá? Foi lá no meu Instagram por direct e me perguntaram o seguinte: Rafael, quanto que você ganha alugando o carro, mas quanto que você ganha líquido alugando o carro, né? Bom, então pessoal, antes de eu começar a entrar nesse tema, queria falar o seguinte: quem tiver alguma dúvida, é só digitar aí, tá aqui no chat que eu vou responder todas as perguntas que me fizerem aqui, tá bom? É muito bem-vindo a todos. O Fabrício já falou para eu deixar esse vídeo disponível para assistir depois. Fabrício, eu vou tentar, tá? O Instagram não ajuda muito aqui, porque às vezes dá uns errinhos, o vídeo não baixa, aí depois também não salva lá no Stories, né? E quando salva só fica 24 horas, né? Os Stories rodando, mas eu já estou tentando aqui gravar para deixar disponível depois. Só não posso dar certeza que eu vou conseguir, tá bom? Mas então, entrando no tema, né? Quanto que eu ganho alugando carro para motorista de aplicativo, né? Primeiro, antes de falar quanto eu ganho, eu tenho que falar como eu cobro, né? Então, como é que eu cobro do motorista que aluga o meu carro? Tá? Eu cobro o valor de R$500 semanalmente, tá? Eu não cobro um valor mensal, né, ou uma diária, como algumas pessoas cobram, tá? E por quê? Porque é o seguinte: quando você cobra de forma semanal, você ganha mais do que quem cobra de forma mensal, por exemplo, tá? E por que você ganha mais? Porque normalmente um mês do ano tem 4 semanas. Só que existem 4 meses no ano que tem 5 semanas, né? Então, se você cobra um valor fixo mensal, nesses meses do ano que tem 5 semanas, você vai ganhar ali, se você cobra R$2.000, você vai ganhar sempre R$2.000, independente se o mês tem 5 semanas ou 4 semanas. Agora, como eu cobro semanalmente, nesses meses que tem 5 semanas, eu vou ganhar R$2.500, tá? E não R$2.000, porque eu cobro, voltando, R$500 por semana. Essa é a primeira vantagem de se cobrar o valor do aluguel semanalmente e não mensalmente, tá? Inclusive, eu fiz um vídeo recente explicando mais detalhado esse assunto, está lá no meu canal do YouTube, mas esse é o modelo americano de ganhar dinheiro, tá? O americano, o trabalhador americano, ele não ganha um salário mensal, né? A grande maioria, tá? Ou ganha um salário lá baseado no dia, né? Ou ganha semanalmente, tá? E por isso que eles ganham mais em tese, em teoria, do que o brasileiro. Eles só não ganham mais na prática porque o brasileiro criou e utiliza o 13º, que é justamente um mês a mais para compensar essas semanas aí que o brasileiro trabalhou e não ganhou por isso, tá? Então até esse é o objetivo do 13º. Então esse é o principal motivo que eu cobro o valor semanal e não mensal. Bem-vindo aí, pessoal, que está entrando. Quem tiver pergunta é só jogar aí, tá? Que eu vou responder. Então, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo
do porquê que eu cobro semanal é para manter um controle do investimento. Porque olha só, como o motorista ele me paga o valor do aluguel toda quinta-feira, tá? Que é o dia que eu estabeleci para ele pagar o valor desse aluguel, né? Até porque a Uber paga na quarta, né? Então ele tem um dia ali para receber o dinheiro, para sacar e para me pagar. Tá? E aí, o que eu faço? Eu boto o dia da vistoria do meu carro no mesmo dia que ele vai me pagar o valor do aluguel. Tá? Então, por exemplo, eu tenho lá o meu Palio rodando, né? E aí chega lá na quinta-feira, o motorista já sabe que é o dia da vistoria, ele leva o meu Palio lá pro local onde eu marquei para fazer a vistoria. Então, de repente, normalmente eu marco num posto, marcava, né, porque hoje em dia já tem uma pessoa para me ajudar nisso, que faz a vistoria para mim, mas antigamente eu marcava ali num posto, perto da minha casa, e aí o motorista levava o carro lá, e nesse dia eu fazia lá a vistoria do carro, tinha lá meu checklist, assinava, via se está tudo certo, depois o motorista assinava, tá? E também ele já aproveitava para levar o dinheiro, e muitos, né, alguns transferiam o valor, né? Mas muitos também levavam já o dinheiro no dia e me pagavam, tá, na própria quinta-feira. E por que isso é bom para manter o controle do investimento? Porque imagina só, se o motorista chega nesse dia lá da vistoria, na quinta-feira, que é o dia do pagamento, e fala para mim o seguinte: Rafael, cara, olha só, tive um problema aqui, cortaram a luz lá de casa, tive o colégio da minha filha está com problema, qualquer desculpa ele chega e fala, e bom, conclusão, não vou ter dinheiro para te pagar, infelizmente, cara. O que eu vou fazer? Como eu cobro uma caução de R$1.000, né? Caução, para quem não sabe, é aquele valor que o motorista te entrega antes de você entregar o carro para ele, e esse valor vai servir para você deixar guardado para justamente, se no final do contrato ele te dever alguma coisa, você vai pegar esse valor, vai abater dessa dívida e devolver o restante para ele, caso tenha algum valor para devolver, né? Então isso é caução. E aí, o que eu vou fazer? Se ele falar isso para mim, chegar lá no dia e falar que não tem dinheiro para me pagar o aluguel, eu vou pegar o valor dessa caução, vou encerrar o contrato com ele, vou me pagar com esse valor e vou devolver ali o restante com ele, se não tiver mais nenhum tipo de dívida. Tá? E esse valor dessa dívida, como eu estou cobrando semanalmente, vai ser de R$500. Né? Então ele só vai estar me devendo R$500. Como normalmente eu cobro 1.000 de caução, eu vou ter uma margem tranquila ali de segurança para não ter prejuízo. Né? Então com isso eu tenho esse controle maior, né, da inadimplência do motorista. Tá? Agora, imagina se eu cobro o valor mensal, né, R$2.000 por mês. E aí, no final do mês, chega o motorista para mim e fala assim: Rafael, cara, aconteceu isso, aconteceu aquilo, fui roubado, qualquer desculpa, e não vou conseguir te pagar nada do valor do aluguel. Aí eu chego para ele e falo assim: cara, mas nada, zero você vai me pagar? Ele falou: zero. O que vai acontecer nesse cenário? Como eu cobro mensal, a dívida dele vai ser de R$2.000. Como eu cobro 1.000 de caução também, eu vou me pagar R$1.000, mas eu ainda ficaria com R$1.000 de prejuízo, né? Fora se ainda também não tiver tomado nenhuma multa, nada do tipo, né? Então esse é o grande problema de se cobrar mensal, né? A grande vantagem é você cobrar ali semanalmente, como eu falei, tanto para manter essa segurança ali do controle da dívida do motorista, quanto também para aquele primeiro motivo que eu comentei, tá bom? O Fabrício perguntou o seguinte: qual principal manutenção você costuma ter com frequência além de pneu, tipo suspensão e tal? Fabrício, é o seguinte, a principal manutenção normalmente, né, é óleo, filtro de ar. São aquelas manutenções que você tem que controlar justamente para não ter uma manutenção maior, né? Porque é o seguinte, o que tem que entender é que o carro ele é uma máquina, certo? É uma máquina formada por peças, tá? Existem peças que são peças pequenas, peças que desgastam mais rápidas, e tem peças maiores
que tem uma função mais importante e que demoram mais para desgastar, certo? Só que muitas dessas peças maiores, que são mais importantes, dependem diretamente de peças pequenas. Então, por exemplo, o óleo do motor, né, o motor, na verdade, que é uma peça grande, depende do óleo do motor. Se você não cuidar dessa manutenção do óleo do motor, você pode ter um problema grave no motor. Então, a questão de manutenção, de principal manutenção, manutenção mais comum, são essas pequenas que você tem que manter sempre corretas, né? Por exemplo, o óleo do motor sempre tem que ter trocado ali todo mês, né? Para que o seu motor tenha uma vida útil muito maior e que não tenha nenhum problema no motor do seu carro. Tá bom? Então, esse tipo de manutenção é uma manutenção mais comum. Tá? E como é que você sabe quando que tem que trocar esse tipo, por exemplo, o óleo do seu carro, o filtro de ar, pastilha de freio, etc. No manual do seu carro, quando você compra o carro, vem o manual do carro, né? E lá tem a tabela de manutenção. Você pode se guiar para ter uma ideia por ali, né? Então lá nesse manual vai ter lá, óleo troca em um mês ou X mil km, né? Cada carro tem o seu manual, mas a média é a mesmo período normalmente, tá? Mas você pode usar esse manual e na prática você pode observar também, né? Então, por exemplo, você está andando com o seu carro e o seu carro está apitando, parece aquele barulhinho de ônibus, né? Daqueles apitozinhos, então você tem que ver se não é a pastilha de freio, né? Agora, se você está ouvindo um barulho e não sabe o que é essa manutenção ou está na dúvida, o ideal é que você mande o carro para o seu mecânico de confiança, tá? Porque aí ele vai analisar e vai te dizer exatamente o que é para fazer, se tem alguma coisa para fazer ou não, beleza? Então, vamos lá, o Fabrício botou mais uma pergunta aqui, que é: o que você acha do Corsa Sedan, modelo antigo, 2015 com GNV? Cara, eu vejo bastante motorista dirigindo Corsa. Eu já tive um Classic, tá? Já aluguei um Classic, consegui ganhar dinheiro por R$500 tranquilamente. Eu tive muita rotatividade no Classic que eu aluguei, tá? Porque os motoristas, o pessoal que eu tive contato achou o carro um pouco pequeno, né? Um pouco desconfortável, né? E assim, mas alugar eu consegui. Se eu tivesse um Classic hoje em dia, eu alugaria também. Eu não compraria, eu acho, novamente um Classic, não, porque tem carros com opções melhores. Por exemplo, tem um Uno que é melhor, tem um Palio que é melhor, você consegue na mesma faixa de valor praticamente, tá? Não é porque ele é sedã que ele vai ser melhor que um hatch, não, tá? Então eu procuraria outros carros nesses modelos assim, mais ou menos, que eu falei. Mas se eu tivesse um Classic lá na minha garagem pronto para alugar, com certeza eu alugaria, até porque eu já entraria nesse investimento para ganhar logo dinheiro, já ganhar experiência, e para me ajudar, o Classic me ajudaria a comprar outros carros depois, tá bom? Vamos ver aqui a pergunta do pessoal aqui. O Luciano falou o seguinte: com quanto tempo devo passar com o carro? Quantos km devo vender o carro para comprar outro? Boa pergunta, Luciano. Essa pergunta também eu recebo bastante. Você tem que entender que a venda do carro nesse investimento você tem duas estratégias, tá? Que é a seguinte: primeiro, o ideal é que você compre carro para alugar com no máximo 50, estourando 60 mil km, para que você tenha essa possibilidade de usar essas duas estratégias, tá bom? E quais são essas duas estratégias? A primeira é você alugar o seu carro até mais ou menos uns 90, 100 mil km e depois vender esse carro. Você lucrou ali com o período do aluguel, né, que nos meses em que ele ficou alugado, e vai conseguir um bom valor ainda de revenda, tá, nesse carro, e vai revender fácil. Ou você tem a segunda estratégia, que é pegar o seu carro e deixar alugado aí a 300, 400 mil km, tá? Na prática, eu já usei as duas estratégias. Eu já vendi um carro com 90, 100 mil km, que era um C3, que estava me dando muita manutenção, eu já não estava contente com esse carro. Chegou a 90, vendi por um ótimo valor, consegui um bom lucro nele. E também tem o carro que já está com mais de 300 mil km, tá? Que é o meu Siena, na verdade. E esse Siena está rodando tranquilo, eu cuido de perto da manutenção dele, como eu estava falando anteriormente, né? Então eu cuido das principais peças ali que não vão deixar o meu carro ter uma manutenção mais cara, né? Não ter um dano mais caro. Então, eu cuidando do carro, ele vai embora, ele vai 300 a 400 mil
km tranquilamente. Eu prefiro essa segunda estratégia, de pegar o carro e deixar ele rodando, porque vai chegar um momento em que eu já ganhei o valor total do carro, o valor total do investimento, e daí para frente é 100% lucro, entendeu? Como é o caso desse Siena, já recuperei 100% do valor que eu paguei nesse carro, né? Então, o que eu ganho nele, o que entra agora, é 100% lucro, tirando a revenda. Claro que a revenda dele vai ser um valor bem pequeno, né, comparado com o valor que eu paguei. Mas, como eu disse, eu já recuperei o valor todo dele. Então, o que vier dele agora é lucro total, tá bom? Tá, aí você escolhe qual estratégia você prefere aí para utilizar, né, dependendo do seu carro. O Luciano falou o seguinte: e o que você acha do Onix? Cara, o Onix é um ótimo carro para quem quer dirigir, né? Pro motorista dirigir é ótimo, só que a gente que está pensando em investir, a gente tem que olhar pela ótica do investidor, não do motorista. Tá? E por que isso? Porque o Onix é um excelente carro, mas é um carro mais caro. Você consegue investir um valor bem menor comprando um carro mais barato e vai ter o mesmo resultado, né? Você alugaria esse Onix por R$500 e um Uno, um Palio também por R$500. Tá bom? Então você tem que olhar sempre com a cabeça do investidor, né? Com a ótica do investidor. Então não faz sentido você comprar um Onix para alugar. Agora, mesma coisa do Classic. Se você já tem um Onix, aí tudo bem. Aí vale a pena porque você já vai entrar logo no investimento, já vai ganhar logo experiência, vai ganhar dinheiro principalmente. E aí esse Onix vai te ajudar de repente a fazer um financiamento e pagar uma parcela de um financiamento de um outro carro, ou juntar dinheiro para comprar um outro carro à vista. Então é essa questão, tá? Eu não compraria um Onix para alugar, mas se eu tivesse também um Onix eu já alugaria também, tá bom? O Cardoso falou o seguinte: olá Rafael, sou Estefânia e estou passando aqui para te agradecer a atenção quanto ao e-mail que lhe enviei quanto aos conselhos para alugar meu carro. Obrigado pela atenção. Nada, eu que agradeço aí, Estefânia, tá? E obrigado aí por estar aqui na live também, mandando mensagem, participando. Tá bom? Eu que agradeço aí você, beleza? Eu fico feliz em ter ajudado. O Renato falou o seguinte: Rafael, referente, cortou aí a mensagem, Renato. Se quiser mandar novamente, quem quiser mandar pergunta, pode ficar à vontade aí que eu vou responder todas as perguntas que mandarem aqui, tá bom? Com o maior prazer. Elenilson mandou um joinha, beleza. O Renato falou o seguinte: referente a multas, aqui em São Paulo, cada cidade ou município é responsável por aplicar multas. Não, peraí. Aqui em São Paulo, cada cidade ou município é responsável por aplicar multas. Então o ideal seria ter os formulários multas de todos eles. Ah, tá, entendi. Tem vários órgãos que multam aí, principalmente em São Paulo, né? É o seguinte, você tem que ver aí qual é o principal órgão que multa. Por mais que tenha outros que multem, vai ter um principal provavelmente. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro pode ter multa do Detran, da Prefeitura, da Polícia Rodoviária Federal, etc. Né? Mas 90% das multas são da Prefeitura do Rio de Janeiro, aqui no município. Então eu já me preocupo muito mais com a Prefeitura. Né? Agora, se você acha que é igual, tem a chance de ter de todos, o ideal é que sim, é que você tenha pelo menos 2 formulários. Você não precisa 5 de cada se você não quiser, mas no mínimo 2 formulários de cada um desses aí, que aí antes de você entregar o seu carro, o motorista vai lá e deixa assinado. Se você quiser pegar já 5, já pega 5 de cada mesmo. O motorista deixa assinado com você antes dele pegar o carro, tá? E aí, se ele receber alguma multa, é só você pegar esse formulário lá, assinar, preencher e levar com a sua documentação e a cópia da documentação do motorista e fazer essa transferência, tá? E se você pegou 2 formulários só e ele tomou, por exemplo, uma multa, você já chama ele, usa o formulário, chama ele na vistoria e fala para ele assinar mais um, tá? Nunca fica sem estoque de formulário não, para você não ficar dependendo aí da boa vontade de ninguém, tá bom? Essa é a melhor forma. O Fabrício falou o seguinte: estou prestes a entrar nesse investimento e participar do seu programa. Esse conhecimento para mim será fundamental. Pô, Fabrício, isso aí, cara, que bom que você está animando aí a entrar no investimento. Cara, é um investimento que é um investimento excepcionalmente lucrativo. O pessoal lá do programa, você que já conhece, cara, toda hora entra alguém, sai do grupo de iniciante, né, e vai para o grupo Pro falando que conseguiu alugar o carro, que já conseguiu ganhar o primeiro valor do aluguel. O pessoal não tem dificuldade de alugar o carro, até porque o mercado está excelente, a gente tem muito mais demanda de motorista
procurando carro para alugar do que gente alugando carro. Então, o melhor momento realmente para esse investimento é agora, e fico feliz que você esteja aí se animando e para entrar aí nesse negócio, tá bom? Giovanni Barbosa falou o seguinte: qual carro eu posso comprar para começar nesse ramo? Um carro barato, com certeza, tá? O ideal, né, a ideia é você investir o menor valor possível dentro do razoável, tá? Por quê? Porque aí você reduz o risco do investimento, não só desse, mas de qualquer investimento. Quando você está entrando com menos dinheiro, né, para ganhar o mesmo valor, o retorno desse dinheiro vai ser muito mais rápido, né? Logo, você já vai recuperar o valor que você investiu muito mais rápido. Então a ideia é você investir esse valor menor possível dentro do razoável. Agora, quais carros? Né? Tem que prestar atenção em alguns critérios. Tem que ser carro que tenha principalmente manutenção barata, né? E o que é manutenção barata? Manutenção barata são carros que tenham peças baratas, tá? É só você, se você quiser, você pode comparar a peça, por exemplo, de um Fiat Uno, né? Compara qualquer peça, um disco de freio de um Fiat Uno com um disco de freio de, não sei, um carro mais caro. Vou exagerar, mas pode fazer uma comparação melhor de um Mini Cooper, por exemplo, só para você ter essa noção que existe essa diferença de manutenção, né? Você vai ver que o disco de freio do Mini Cooper é muito mais caro que o disco de freio de um Fiat Uno, né? Então o ideal é que você compre um carro que tenha manutenção barata, para justamente quando você precisar fazer a manutenção desse carro, você não gaste muito dinheiro, você pague barato por isso, tá? E a peça também é importante que ela seja fácil de achar. No mesmo exemplo, o disco de freio de um Fiat Uno você acha aí em qualquer esquina, qualquer loja aí de peça, você acha o disco de freio de um Uno. Agora, será que um disco de freio de um Mini Cooper você acha em qualquer lugar? Será? Eu acho que é muito mais difícil. Talvez você tenha até que encomendar a peça de São Paulo, se você mora no Rio, ou de outro lugar, qualquer lugar, esperar essa peça chegar para fazer essa manutenção, né? E enquanto o seu carro está parado na oficina esperando essa peça chegar, você está perdendo dinheiro, porque ele está deixando de rodar, né? Ele não está gerando o dinheiro do aluguel para você, tá bom? Então o ideal é que o carro tenha uma manutenção barata, tenha peça fácil de achar, né? A quilometragem, como eu disse lá no início, respondendo a uma pergunta que me fizeram aqui, até no máximo 50, estourando 60 mil km, que é para você ter a possibilidade, né, de usar as duas estratégias de revenda, ou de deixar chegar a 90 mil e vender e ganhar um bom valor de revenda, ou se você quiser também deixar o seu carro a 300, 400 mil km e ganhar focando mais na locação, tá? Então, no máximo 50, 60 mil km, e o ano do carro, isso depende de onde você mora, tá? Na maioria dos estados e dos municípios do Brasil é 2012 para frente, tá? Mas em alguns municípios, o município mesmo regulamentou o ano do carro. Então pode ser que o seu carro tem que ser um pouco mais novo, tá? Mas a maioria é 2012 para frente. Então procura um carro 2013, 2014 também, que já está bom, porque aí você vai conseguir pagar um valor entre mais ou menos 20, 25 mil num 2014 até uns 60 mil km, aí você vai ter um carro excelente aí nesse investimento, né? Tendo investido pouco, né, para ter um retorno aí rápido desse valor investido, tá bom? Vamos lá, o Luciano falou o seguinte: tenho comprando do carro Onix no leilão, estou indo para o segundo. Muito obrigado pela explicação muito satisfatória. Tá, melhor ainda, cara. Se você entende de leilão, Luciano, se você compra em carro em leilão, sabe comprar, sabe das peculiaridades, né, de um leilão, como por exemplo, que a maioria dos seguros não pagam 100% da FIP, paga 75%, que tem burocracia, né, de documentação, tem que fazer a liberação, reboque, etc. Em algumas vezes, né, tem diferença de leilão sinistrado, leilão recuperado, né, alguns tipos de leilões não entram na Uber, né, pelo site da Uber, né, mas tem gente no grupo que compra leilão e aluga tranquilamente. Se você conhece esses detalhes, aí é ótimo, com certeza. Você deve ter pagado bem mais barato por esse Onix aí, né, do que o valor normal
do carro, e aí você otimizou ainda mais o lucro desse investimento, tá? Então, se você compra em leilão, você pode aí, com certeza, alugar esse Onix e até comprar esse Onix. Você vai estar ali também investindo pouco, né? E alugando, que vai estar tranquilo. Agora, se você mesmo em leilão ainda achar carro mais barato para comprar, aí sim, aí vai ser excelente mesmo, tá bom? Então vamos lá. O Wellington perguntou aqui o seguinte. Peraí que subiu aqui. Referente às multas. Deixa eu ver aqui só um minutinho. Wellington. Cadê? Isso aqui. O Wellington perguntou 2 perguntas. No Rio de Janeiro, qual o ano mínimo para Uber? E supondo que 2012, se no outro ano for 2013, sou obrigado a trocar de carro? Então, Wellington, sim, tá? No Rio de Janeiro, né, no estado de 2012. E se o ano subir, você vai ter que trocar? Não necessariamente, tá? A Uber, ela não sobe o ano do carro assim, esse ano é 2012, ano que vem 2013, no outro ano 2014, no outro 2015. A Uber não faz desse jeito, tá? Tanto que ficou 2008 o ano mínimo do carro por muito tempo, né? Por quase 3 anos ficou 2008. Então não necessariamente você comprando o carro 2012 você vai ter que trocar de carro ano que vem, não, tá? Pode continuar ainda com 2012 ou não, né? Mas tem grande chance de ainda continuar 2012 no ano que vem, tá? Isso aí a Uber decide, mas pelo que ela já faz há um tempo, eu acredito que ela não vai aumentar de uma hora para outra assim, o ano do carro, não. E ela até avisa também, né? Então você vai ter um período ainda para deixar o carro alugado um tempo, e aí depois, quando ela realmente bloquear, você vender o seu carro e comprar um novo, tá bom? O Wagner falou o seguinte: o Rafael, tenho um Sentra e rodo no Black. Estava pensando em vender para colocar 2 carros para rodarem como motorista. Será que vale? Com certeza, né, cara? Com certeza, porque é o seguinte, você vai ganhar bem mais, né? Você vai continuar dirigindo, tá, como motorista, fazendo o seu dinheiro como motorista, e ainda vai ter lá um carro trabalhando para você. Você tem que entender que você não vai estar usando o seu tempo para isso. Atualmente, você pode até estar ganhando um dinheiro legal, trabalhando na categoria Black, etc. Mas você está usando 100% do seu tempo, né? Agora, se você comprar um outro carro mais barato, né? Comprar 2 carros com o valor desse Sentra, você vai dirigir, você vai continuar usando o seu tempo para ganhar mais dinheiro, porém você vai ter um outro carro lá trabalhando para você sem a necessidade de você estar ali gastando o seu tempo, né? E já é uma outra fonte de renda também que você vai ter além desse trabalho que você já tem, que é trabalhar como motorista de aplicativo, né? Então, cara, eu acredito que sim, você vai ganhar bem mais e você ainda vai ter essa diversificação aí, que eu acredito que vale muito a pena. Sim, tá? E lá nesse grupo fechado que eu comentei do meu programa, tem muito motorista que fez isso já, que está fazendo isso hoje em dia, né? Ele dirigia só justamente com um carro mais caro, e aí decidiu vender o carro e botou um carro para outra pessoa trabalhar para ele lá e comprou um outro carro para ela dirigir, né? Como você já é motorista, você já conhece o mercado, você já tem noção, né? Não que isso seja necessário, mas de qualquer forma você já sabe ali como funciona, né? Então você já vai também ter essa certa experiência nesse investimento, tá? Você vai ter que aprender a experiência de um administrador, né? Você vai ter um negócio para você administrar, um investimento para você administrar, mas essa experiência como motorista também é boa, tá? Também adiciona aí, e eu acharia muito, muito vantajoso para você, sim, você pegar, vender e justamente ganhar mais, né? E diversificar o seu investimento, o seu dinheiro, tá bom? Luciano falou o seguinte: no seu ponto de vista, qual a perspectiva futura desse mercado? Uber versus aluguel de veículo. Cara, Luciano, eu acho o seguinte, cara, eu acho que a Uber, ela já se fixou aqui no Brasil, já se estabeleceu aqui no Brasil de um jeito que, cara, é muito difícil ela terminar, acabar, alguma coisa do tipo, né, cara? E ela tá ganhando muito dinheiro também no Brasil. Então, eu acho que ela não vai ter interesse de sair do Brasil, por exemplo, né? Ela já tem lei federal já decidida sobre o tema. Então, para vir uma lei para acabar, só se for uma emenda constitucional, que é, cara, uma burocracia gigantesca, enorme,
Então é muito improvável que aconteça alguma coisa do tipo. Lei municipal pode regulamentar ainda, mas só em determinados assuntos, e desde que não inviabilize o transporte por aplicativo. Tá? A quantidade de motorista que tem, se você for lá no site da Uber e olhar quantos motoristas cadastrados tem, se eu não me engano, aqui mais de 600 mil motoristas, né? E desses 600 mil, cara, a grande maioria não tem condições de ter o carro próprio para alugar. Tá bom? Então, para dirigir tem que alugar um carro, e aí ele tem duas opções, né? Alugar de motorista de locadora, como Movido e Localiza, ou alugar de particular. Só que se ele for lá alugar de locadora, ele vai ter que pagar uma caução extremamente alta, normalmente só em cartão de crédito. Não é todo mundo que tem um limite alto de cartão de crédito, nem tem cartão de crédito todo mundo. A locadora limita a quilometragem, onde precisa de GNV não fornece GNV, cobra franquia, que, por exemplo, se o carro for roubado, tem que pagar 3, 4 mil reais de franquia, então é uma coisa extremamente arriscada também. Então a opção principal para os motoristas e muito mais vantajosa é justamente alugar carro de particular. Tá? E a Uber dominou o mercado também, né? Então toda hora assim, tem notícia de que vai vir concorrente, porque esse mercado é extremamente lucrativo, e tem 99, tem Cabify, etc. Então eu acredito o seguinte, cara, minha opinião sobre esse assunto eu acho que esse mercado de locação de carro para motorista de aplicativo vai continuar com certeza aí por muito tempo. Agora, a gente vai continuar nesse excelente momento aí, né, como se fala nesse oceano azul, né, praticamente sem concorrência nenhuma, alugando o carro aí, ganhando 6,9% ao mês, se você fizer a conta de investimento. Será que isso vai ficar por muito tempo? Aí eu não sei. Né? Eu sei que quem está nesse investimento agora está pegando essa onda aí, está pegando essa maré justamente de alugar carro e ter esse lucro aí surreal de 6,9%. Agora, a gente não sabe se depois vão vir empresas grandes querendo fazer o que a gente está fazendo ou não. Né? Eu acho que, por mais que venham empresas gigantes, não vai acabar o mercado. É muito difícil acabar o mercado. Pode exigir mais de você, né? Exigir que você preste um serviço melhor, tenha uma oferta melhor, tenha termos melhores, reduza um pouco o valor do aluguel, de repente. Isso sim, claro que pode acontecer. Agora, acabar, cara, eu acho praticamente, na minha opinião, impossível, inviável, tá bom? Renato falou o seguinte: Rafael, é legítimo eu aplicar multa por atraso no pagamento do aluguel? Não só legítimo, como na minha opinião obrigatório, tá? Tem que ter multa por atraso para o motorista pagar em dia, senão não vai pagar em dia. Por que ele vai pagar em dia? Ele tem outras contas para pagar. Por que ele vai preferir te pagar o valor do aluguel, do que pagar uma conta de luz, pagar o colégio da filha? Tem que ter, você tem um negócio, você tem que ter um contrato específico para esse investimento, mas de acordo com a lei, claro, mas que tenha lá previsto cláusula por atraso, né? Multa por atraso, perdão, né? Para incentivar justamente o motorista a pagar em dia. E se ele não pagar, tem que aplicar essa multa para que não incentive ele a desobedecer o contrato, né? Então, sim, não é só legítimo, é legal, tá? É de acordo com a lei e tem que ser feito, tá? Faz parte do investimento, justamente para que você mantenha aí o controle do seu negócio, tá bom? E a Lelima Freitas falou o seguinte: Rafael, na Colômbia o Uber não roda mais. Você acha que corremos risco no Brasil? Acho que não. A legislação é muito, não só a legislação, mas a situação do país, né, da Colômbia, da Venezuela, não tem como comparar. Ao meu ver, não estou falando de política não, tá? Nunca vou ficar entrando em tema de política não, mas a situação do país é completamente diferente uma da outra, e esse assunto já foi decidido, já foi debatido aqui no Brasil, se é viável ou não, né? Inclusive teve lei federal que já decidiu sobre esse assunto e decidiu que é legal o transporte de aplicativo, né? Por aplicativo. Tá bom? Então eu não acredito que tenha esse risco de encerrar aqui no Brasil a Uber não, tá? É a minha opinião. E o Daniel falou o seguinte: Rafael, meu carro é placa de... tá, posso rodar no Rio pela Uber, nesse caso qual o regulamento do ano que vale? Beleza, sobre esse negócio de placa, cara, o ideal é você se informar com o Detran da onde você mora e para onde você vai, tá? Porque cada Detran fala uma coisa, tem um procedimento para fazer, então esse assunto de mudança de placa aí é uma coisa mais da prática mesmo lá, que você vai ter que ligar, tá, pro Detran e eles vão te dizer isso aí certinho, porque eu não sei exatamente cada procedimento de cada Detran, por isso que eu não vou ficar aqui nem arriscando te falar como é que é no Rio,
porque para onde você vai pode ser diferente, tá? Para onde você vai, da onde você é também, depende, tá bom? Então entra no Detran, pergunta isso aí que eles vão te responder aí, vão te dar exatamente o que você tem que fazer, o Duda que você tem que pagar, né? Duda é aquela taxa do Detran que tem nome diferente também em outros estados, tá bom? Então vê isso que essa é a melhor forma, a forma certinha para você resolver isso aí, beleza? O Wagner falou o seguinte, na verdade pensei em colocar os 2 carros para dirigirem. Tudo bem, também, Wagner. Você é o do Sentra, né? Você falou que é o Sentra. Também é uma opção. Você pode não usar o seu tempo, usar o seu tempo para fazer outra coisa, né? Trabalhar com outra coisa também e botar os 2 carros para rodarem e te gerarem dinheiro, né? Você vai estar criando um patrimônio ativo, né? Não sei se alguém aqui já leu o Pai Rico, Pai Pobre, o livro, né? Cara, um dos melhores livros que eu já li, um livro que abriu minha mente lá em 2016, inclusive, quando eu estava começando, né? Me ajudou muito até nesse empreendimento. E esse livro fala o seguinte, esse livro fala que você pode ter bens ativos e bens passivos, tá? Bens ativos são os bens que colocam dinheiro no seu bolso, tá? E os bens passivos são os bens que retiram dinheiro do seu bolso, né? Então, por exemplo, se você tem um carro e usa o carro só para se locomover mesmo, só para ir no shopping fim de semana, usa dia de semana, sei que para jogar um futebol e voltar, esse carro é um bem passivo seu, porque ele está tirando dinheiro do seu bolso. Você tem que pagar gasolina, IPVA, você tem que pagar estacionamento, alguma multa que você possa tomar, né? Então ele só é um bem que tira dinheiro do seu bolso. Agora, se você pega esse mesmo carro e aluga para um motorista de aplicativo, ele vai estar colocando dinheiro no seu bolso, que é o valor do aluguel, né? Então essa é a diferença, você vai estar transformando um bem que na sua origem normalmente é um passivo em um bem ativo, né? Em um investimento. Então essa é a diferença. Se você quiser optar por fazer isso aí, criar 2 bens passivos para você e trabalhar com outra coisa, com certeza, também é extremamente válido, tá bom? E foi inclusive o que eu fiz, né? O meu carro eu usava só para jogar bola lá de uma vez na semana e fim de semana ir lá para casa da minha namorada, né, que à época era minha namorada, hoje é minha esposa, mas eu usava só para isso. E esse carro me dava muita despesa, né? E tanto que à época eu tinha decidido vender, mas aí acabei alugando, tá? E aí esse carro se transformou em um bem ativo para mim, tá bom? O Wellington falou o seguinte: se eu comprar um carro 2015, por exemplo, ou outro ano, sou obrigado a mudar de carro se a Uber determinar um carro 2016? Sim, tá? Só que a chance disso acontecer é muito pequena, da Uber mudar já para carro mínimo 2016, né? Tanto que ela segurou 2008 por muito tempo e botou 2012 depois. Agora para subir para 2016, eu acho que vai demorar muito ainda. Pode acontecer um município fazer essa exigência, tá bom? E se isso acontecer, eles também vão te dar um prazo para você fazer isso. Não é amanhã vão falar, agora é só 2016, muda de carro aí. Não, isso não vai acontecer. Então você vai continuar lucrando com esse carro até onde der. Quando chegar essa limitação, você simplesmente vende o carro, você já lucrou aí com o valor do aluguel, e aí você compra um carro mais novo, tá bom? O Tico falou o seguinte: Rafael, boa tarde, vale a pena dar um carro que está alugado para pegar 20 km para alugar 2 carros? Não, peraí, vale a pena dar um carro que está alugado para pegar 20 km para alugar 2 carros? Cara, é o seguinte, eu não entendi muito bem essa sua troca, como é que é exatamente não, mas isso aí você tem que analisar os valores, né? Porque carro 0 km normalmente é um carro mais caro, né? Então se você for gastar, por exemplo, 50 mil num 0 km, mesmo que seja numa troca, né? Se o valor dessa troca for de 50 mil nesse carro 0 km, não vale a pena, porque com 50 mil você compra 2 de 25, né? Vai ganhar o dobro, entendeu? Então você sempre tem que analisar aí quanto que, por mais que seja uma troca, quanto que está valendo aí esse carro que você está pegando, tá bom? E esse carro que você já tem, já está alugado, né? Já está te gerando renda. Você tem que entender que você ainda vai ter que pegar esses outros carros, ter o trabalho de preparar, e aí depois você vai procurar um motorista e alugar. Agora, se valer a pena financeiramente, tudo bem, até porque esse procedimento é tranquilo, é rápido, mas tem que ter essa noção que você vai ter que fazer isso e deixar de ganhar com o que você já está ganhando também, tá bom? O Ícaro falou o seguinte: acha necessário informar o motorista que o carro possui rastreador? Eu acho proibido falar para o motorista que o carro tem que ter rastreador, tá? O motorista não tem que saber que o carro tem que ter rastreador, não é para falar, porque o rastreador você vai saber se o motorista está te falando a verdade ou não
por exemplo, se ele tiver de má fé, você já vai poder saber exatamente onde ele está e bloquear o carro, porque não tem que ser só rastreador, tem que ter bloqueador, né? E se ele tiver muito de má fé e souber que tem rastreador, ele pode tirar o rastreador do carro. Não é simples, é muito difícil tirar o rastreador do carro, mas se ele realmente tiver má fé, ele pode fazer isso. Agora, antes disso, antes de você se preocupar com essa questão, tem que ter a seleção do motorista, justamente para que você não corra esse risco, né? De botar um motorista que tem extremamente má fé no seu carro. Então, você selecionando bem, você já exclui esse cara aí, que poderia ser um estelionatário, por exemplo, e aí você fica naquela questão de ter um rastreador para saber se o motorista está falando a verdade ou não. Tá? Você não é obrigado a informar, e eu não indico a informar que o carro tem rastreador não. Beleza, Ícaro? Então, seguinte, o Cardoso falou, pode repetir o nome do livro? Pai Rico, Pai Pobre. Tá? Cara, um dos melhores livros que eu já li, sem brincadeira, um livro que, cara, vai abrir sua mente, né? Porque lá, quando você não tem uma mente mais aberta para investimento, por exemplo, eu estou falando de mim mesmo, tá? Você não enxerga diversas oportunidades que passam na sua frente, né? Quando você está com a mente fechada, está focado só, por exemplo, como eu estava, estudar para concurso, etc. Era um monte de oportunidade boa passava na minha frente e eu não enxergava, não via, perdia muita coisa, né? Agora, quando eu comecei a abrir minha mente, através até desse livro, estudando, né, mudando a minha perspectiva, cara, esse investimento foi uma dessas oportunidades que passaram na minha frente. Graças a Deus eu agarrei essa oportunidade e me dediquei, fui com tudo e deu certo, né? Então esse livro foi fundamental até para eu mudar aí, a minha vida, e eu sempre indico ele. É um livro surreal, não é à toa que é best-seller, né? Mas assim, não é só por isso que o livro é bom, mas esse livro, com certeza eu garanto que é muito bom. Marcelo falou, quais carros você sugere atualmente? Marcelo, eu falei já nesse vídeo, nessa live aqui, um pouquinho mais para trás, é só depois de você voltar, mais detalhado para você ver, mas eu falei carro com manutenção barata, peça fácil de achar, até uns 50, 60 mil km mais ou menos, tá? E ano 2013, 2014, tá bom, entre 20 e 25 mil, tá? E, por exemplo, você pode comprar essa faixa, um Uno, um Palio, um Fiesta, um Sandero, carros nesse sentido, nessa linha, tá bom? Renato, seguinte, falou, Rafael, me manda o checklist, eu te mandei e-mail, deve ser, né? Renato, seguinte, Renato, o checklist, ele me manda um direct que eu te falo melhor, tá? Para alguns e-mails realmente não estão recebendo o checklist, o pessoal que já está ajeitando isso para mim, já tinha até ontem me falado que normalizou, então faz o seguinte, tenta novamente cadastrar um e-mail, se você tiver um outro e-mail, cadastra um outro e-mail lá no site do checklist, e tenta baixar. Se você não receber, me manda um direct aí, tá bom? Que eu te ajudo para resolver isso aí. Beleza? O MAPS Roger falou o seguinte, já tem um carro alugado inspirado em você. Se o motorista bater com o carro e o carro ficar 2 dias parado, por exemplo, o motorista tem que pagar a diária. Que bom, primeiro aí, que você se inspirou para entrar nesse investimento, tá? Fico feliz aí. E obrigado por estar aqui também nessa live, participando. E o seguinte, se a culpa for dele, sim, tá? Se ele bateu por imprudência ou qualquer outro motivo, ele tem que arcar com o valor do conserto e tem que arcar... Ah, não, desculpa, olha só. O que eu respondi, na verdade, vamos lá, o carro bateu e está parado na oficina, né? Você cobra dele a batida e o valor dos dias que o carro está parado, aí eu cobro o valor do conserto. Do dia que o carro está parado, não. Tá? Porque eu não acho muito razoável, até porque tudo bem, pode ter sido culpa dele que ele bateu, mas também o cara não está fazendo dinheiro lá e, né, nos dias em que o carro está lá parado, e o carro estar parado pode depender de várias coisas, pode depender do meu mecânico, pode depender de uma peça que eu quero botar original, etc. Então, acho meio complicado comprar esses dias parado. Agora, o conserto, com certeza, tá? Você pode cobrar dele aí, mas isso tem que estar em contrato também, tá? Não pode ser nada de boca, não. Beleza? Pessoal, então eu vou só fechar aqui respondendo, né, o início do vídeo, que foi a principal pergunta aí que eu vim responder, que é quanto eu ganho, né? Eu expliquei que eu cobro um valor semanal, né, de R$500, tá? Não cobro um valor mensal. E então eu ganho bruto R$2.000 por mês por carro, tá? Alugado. Só que eu tenho gastos, né? Esse é o valor bruto, né? Mensalmente, os gastos fixos normais que eu tenho são seguro, né, rastreador e manutenção, tá? Em média, nos meus carros, esse valor fixo fica em torno de R$500, tá? Uma média, né, do normal aí. Então, líquido
por mês eu ganho R$ 1.500 aí por cada carro que eu tenho alugado, tá bom? Então, só para responder aqui também, não deixar em aberto, só para deixar claro aqui quanto que eu ganho por cada carro. O Tico falou o seguinte: Rafael, o que você acha de abrir a empresa de locação? Eu acho o seguinte, eu acho desnecessário até você ter pelo menos uns 3, 4 carros alugados aí, né? Porque você ter uma empresa e manter vai te dar trabalho, tem um custo, né, para você fazer isso. Então, antes de você ter pelo menos uns 3, 4 carros, eu acho desnecessário por isso, né? Porque você vai ter que pagar mais, vai ter um trabalho a mais também. Agora, a partir de 4 carros eu já acho interessante, tá? O Andy Lima falou o seguinte: vejo um pessoal reclamando dos valores de R$ 500 a semana, muita gente achando caro, como proceder? Cara, eu acho justo, porque é o seguinte, eu acho que se eu fosse motorista, eu reclamaria com certeza. O cara quer me alugar por 500, eu falaria, não, nada contra os motoristas não, tá? Até porque, como eu falei, tem investidor aí lá no grupo, no meu programa, que é motorista e investidor. Agora, o cara que é só motorista, se eu fosse só motorista, não fosse investidor, o cara me oferece um carro a 500, eu ia falar, não, tá caro. Pô, não, 500 é inviável. Aí eu vou oferecer 400 e falo assim, pô, 450 ainda tá meio caro, ainda tá fora do mercado. Aqui nessa cidade não tem como não, ninguém aluga 450, você tá viajando. Aí ele falou 400, eu falo assim, ó, cara, dá pra pensar aí, mas 350 eu fecho, entendeu? O cara tá negociando, claro, é do interesse dele falar que 500 está caro, né? Que 450 está caro, qualquer valor está caro. Ele vai querer pagar mais para alugar um carro? Não, ele não é investidor, ele está procurando carro para alugar, é diferente, ele está em outra perspectiva, né? O que você tem que fazer como investidor para saber se aí onde você mora o mercado aceita ou não R$ 500 é uma coisa simples, é fazer um anúncio do seu carro. Tá? Então, essa é a única forma de você ter certeza, você não ficar se baseando em um achismo do que o motorista acha, do que aquele seu amigo que nem investe acha também, ou que uma comunidade no Facebook acha. Tá? Tem que fugir do achismo e ir para certeza. A única forma de você ter certeza é fazendo o anúncio do seu carro, mesmo se você não tem um carro. Tá? Vai lá na OLX, pega fotos reais de um carro, se você não tiver o carro, esconde a placa e faz lá um anúncio em serviços outros, tá? Que aí você vai ter certeza se dá ou não para alugar por R$ 500 por semana, beleza? Deixa eu ver aqui, o MAP mandou um joinha, beleza? O Vini, você tem me esperado, que bom, Vini, ótimo, obrigado, cara, muito obrigado aí, obrigado por acompanhar aqui a live também. E onde dá para manter sem empresa com os 10 carros, cara, aí eu acho que, cara, eu não indico não. Aí eu indico você criar uma empresa, uma ME limitada, tá? Porque aí você já vai construir realmente um negócio, você vai separar o seu dinheiro do dinheiro da empresa, o seu patrimônio do patrimônio da empresa, você vai pagar menos imposto, né? Tem uma série de vantagens aí e para você manter, para você criar uma empresa, né, a partir do momento que vale a pena. Tá com 10 carros, todos no seu nome, você está tendo aí um negócio meio, como é que eu posso falar? Sem estar... Como é que fala, cara? Tem uma palavra para isso, mas sem estar regulamentado, entre aspas. Né? Tudo bem que não é obrigatório você abrir uma empresa, mas você abrindo uma empresa, você vai ter uma coisa mais profissional e justamente vai proteger aí seu patrimônio, né? Porque 10 carros é muita coisa para você ter, então com certeza, tá? Eu já teria aberto a empresa aí, com 4 eu já teria aberto a empresa, beleza? Por exemplo, o imposto de renda, atualmente você deve estar pagando 27,5%, porque o seu fluxo de dinheiro está muito alto, né? Como pessoa física. O imposto de renda de pessoa jurídica, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro é 6%, por volta de 6%, então é muito menor, você está perdendo muito dinheiro aí só em imposto de renda, tá? Com esse valor, então você vai otimizar aí bastante abrindo uma empresa, tá bom? Renato falou, Rafael, obrigado pelas dicas. Quando vai ser a primeira conversão? Quando vai ser a primeira conversão? Como assim, Renato, conversão exatamente? O que conversão você quis dizer com conversão? O Júnior falou aqui na minha região, máximo de 1.400. Júnior, você fez o anúncio do seu carro? Tem que anunciar o seu carro para você ter certeza, tá? Se você não anunciou o carro, se você ouviu falar, vai lá e anuncia. Se você já anunciou um tempo atrás, vai lá e anuncia de novo, mas anuncia no lugar certo. É OLX, lá em serviços outros, tá bom? Faz isso daí e que você vai ter certeza, tá bom? Não estou falando que tá errado, que é impossível aí na sua região ser 1.400, não, até porque você pode morar numa cidade do interior, por exemplo,
que tenha pouca movimentação, né, realmente o valor é menor. Tá? Agora, lá nesse grupo que eu tenho, do programa Investidor Uber, né, tem mais de 200 pessoas alugando carro e eu não sei de uma lá que tem alugado por 1.400, né, no mensal, esse valor. Tá? Então, faz o anúncio aí e tira essa prova na prática aí, tá bom? O Vini falou o seguinte: sou motorista, já paguei 550 por semana, comprei meu carro hoje, sou investidor com 2 veículos. 500 é um valor justo, até bem, porque arcamos com tudo. É isso aí, Vini. Pô, parabéns, cara. Parabéns mesmo isso aí. Você alugava um carro, pô, pagava 550 no carro por semana, depois foi lá, comprou seu carro e se transformou no investidor. Cara, muito legal isso aí mesmo, sua história. Trabalho para conquistar outros objetivos. Cara, parabéns mesmo, cara. Parabéns mesmo. Esse tipo de história aí é bom falar, porque realmente inspira as pessoas, né, cara? Tem que ser isso aí, tem que batalhar, ir atrás e ir conquistando as coisas mesmo e otimizando principalmente. Também não adianta batalhar e ficar no mesmo lugar, entendeu? Não fazer nada diferente, né? Tem que sempre crescer, que nem você fez aí. Isso aí, muito bom, cara. Legal sua história e parabéns, tá bom? Por isso aí. Informal, é isso aí, Doug, informal, né? É como se fosse informal mesmo, realmente. Essa era a palavra que eu estava querendo, isso aí. O Tico falou o seguinte: o procedimento de abertura de empresa, quem pode me orientar nesse procedimento? O contador, tá? Essa questão é por contador, você tem que se consultar com o contador, que ele vai falar exatamente qual empresa você tem que abrir, né, qual a melhor modalidade, mas sim, já te adianto que é uma ME limitada, né, mas tem, na verdade, ele vai te falar qual tipo de empresa você tem que abrir, se é uma Eireli, agora tem uma empresa nova, né? Eu já parei de advogar há um tempo, então depois que eu parei de advogar já surgiu um novo tipo societário, que é uma sociedade de uma pessoa só, que pode ser limitada também. Pô, isso é ótimo também, né? Não precisava nem ser o tipo de esse outro tipo de empresa. Então o contador vai te dizer isso tudo, tá? Se consulta com o contador que você vai ter esse retorno aí. Manuel Peixinho mandou legal, isso aí. O Cardoso falou o seguinte: seguradora não complica em caso de sinistralidade por ser Uber? Se for uma seguradora tradicional, sim, com certeza. Se for uma seguradora tradicional, sim, com certeza, porque a seguradora não serve para esse investimento. Ela serve para segurar carro de pessoas que estão só viajando em outro estado, ou que querem usar o carro de forma esporádica, não para trabalhar, não estão acostumadas com isso, né? O ideal é você segurar o seu carro numa associação, tá? Porque a associação já está acostumada com esse tipo de investimento. Eu falo bastante isso aqui até no Instagram, nos vídeos do IGTV e nos vídeos do meu canal do YouTube principalmente, tá? Depois dá uma olhadinha lá, que eu falo muito sobre associação, sobre seguro, qual a diferença, porque uma é melhor, porque uma é pior, tá? Então depois dá uma olhadinha lá também, beleza? Manuel, você tá rico? Eu falei, não, ainda não tô rico não, tô trabalhando para isso daí. Andy Lima falou o seguinte: você pretende fazer um encontro com as pessoas do treinamento? Sim, já estou organizando, mas vai ser fechado para quem é do programa Investidor Uber primeiro, tá? Que vai ser o primeiro encontro. Futuramente eu vou até fazer aberto para todo mundo, mas primeiro eu vou focar, e eu quero muito fazer esse evento presencial somente com o pessoal do programa Investidor Uber, tá? Vai rolar sim, eu só ainda não sei uma data, mas já comecei a ver algumas coisas e tenho muita vontade de fazer isso sim, tá? Johnny falou o seguinte: com 2 carros compensa ser MEI? Não, porque MEI não pode ser limitada, não vai adiantar nada, não vai separar o seu patrimônio do patrimônio da empresa, e MEI também não tem MEI também não tem atividade, né, de locação de carro para motorista de aplicativo, tá? Então não adianta muita coisa ser MEI não, tá? Tem que ser ou ME ou esses outros tipos de empresa que existem, que funcionam para esse investimento, mas isso aí o contador, que é o cara que é especialista nesse assunto, vai poder te dizer, tá? Então consulta um contador para saber se é questão de abrir empresa ou não, tá? E a MAP antes o Andy Lima falou: ótimas explicações, obrigado, valeu aí, muito obrigado. O MAP falou o seguinte: Rafael, sabe dizer a exigência da Uber de ano de carro para este ano 2020? Sou do Rio, provavelmente vai continuar 2012, tá? Ainda não tive nenhuma notícia que tenha que esteja querendo aumentar não, tá? Então
provavelmente vai continuar 2012 aí, tá? O Manuel eu conheço, tá? Só pra vocês saberem aí, vou falar minha relação, mas eu conheço ele aí, por isso que ele tá avacalhando no chat ele. O Júnior falou o seguinte: tenho atualmente 5 carros, mas não abri ainda firma não, empresa, é isso. Seria bom se pudesse ser enquadrado no MEI, mas pelo que vi não... MEI não, Júnior, MEI não adianta não, tá? Essa MEI não tem atividade, MEI não tem como ser limitada, então MEI não funciona para esse investimento não, beleza? O Renato falou, quando digo conversão, se você pretende fazer um encontro tipo palestra. Ah, tá, a convenção, cara, eu li conversão, por isso que eu não entendi. Convenção, tá. Sim, é o que eu estava falando aí, pretendo sim, tá? Primeiro eu vou fazer só para quem é do programa Investidor Uber. Mas se você não sabe o que é programa Investidor Uber, que eu estou falando aqui, não expliquei, mas dá uma entrada no site, investidoruber.com.br, rola a página para baixo que lá tem tudo explicado, como funciona esse programa, tá? Mas primeiro eu vou fazer só para esse pessoal e aí futuramente, um pouco mais para frente, eu faço geral, tá bom? O Wagner falou o seguinte: você usa seguro de cooperativa ou seguradora sendo seguradora? Sendo seguradora é necessário dizer que é para o app, pois o valor é bem mais alto. Então, eu não uso seguradora, já usei, já tive carro roubado, o carro não foi indenizado, tive que entrar com uma ação judicial para conseguir essa indenização. Então, seguradora não serve, seguradora não é focada nesse investimento, né? E se você realmente se disser que é para Uber, eu vou botar o valor lá em cima, e mesmo assim, a época eu disse, e pagava caro, mesmo assim negou a minha indenização, porque o carro ficava 100% com o motorista, né? Não ficava comigo nenhum tempo. Aí a seguradora entendeu que, como ela faz o valor pelo meu perfil, né, eu tinha desviado aí o objeto do contrato, né? Enfim, não serve para esse investimento. O ideal é você fazer por associação, mas também não é qualquer associação, né? Tem que saber escolher a associação, tá? Para saber mais sobre isso, novamente, visita o meu canal lá, porque aqui já está quase o tempo limite, eu acho, da live. Eu não cronometrei, mas eu acho que eu comecei... faltam 2 minutos para dar uma hora. Se interromper aí, não sei se interrompe com 1 hora, mas já pode estar acabando o tempo, tá? Então dá uma olhada no meu canal do YouTube, Rafael com PH Reis Investidor Uber. Lá tem bastante vídeo sobre esse assunto aí, beleza? Cardoso falou, valeu, obrigada, valeu, beleza. O Nilton falou, quantos carros você tem alugado? 7 atualmente, tá? Vou responder um pouquinho mais rápido, pessoal, porque eu tô com medo de interromper a live. Tenho 7 carros atualmente. O Andy Lima falou, no seu treinamento você indica associação para segurar o carro? Sim, tem uma lista lá de associações do pessoal que usa a maior parte do Brasil. Lá dentro do programa tem gente que não só aluga, mas também trabalha com associação, então consegue desconto, consegue alguns benefícios, tá? Então sim, lá dentro do curso tem uma lista e tem isso aí também. A gente contratou uma pessoa agora até para ajudar a juntar mais esse material, até juntar mais lista aí de investimento, fazer uma nova pesquisa, mas já tem isso também lá dentro da área de membros, tá? O Fábio falou, quanto sai em média seu curso, seu programa? Então, Fábio, visita lá investidoruber.com.br. Lá está tudo explicado, valor, garantia, tem o depoimento do pessoal que está lá dentro, tem o que está incluso, tá? E o Andy Lima falou, poderia rolar uma promoçãozinha de treinamento para os 10 primeiros. Então, Andy Lima, eu não faço promoção no valor porque eu não acho justo, né? Porque você vai entrar lá no grupo, o grupo já tem mais de 400 pessoas lá, né? E essas pessoas eu não dei desconto, nem fiz promoção para nenhuma delas. Então eu não acho justo fazer promoção para uma pessoa e para outra não, e essas duas pessoas estarem no mesmo lugar ali falando comigo todo dia, entendeu? Eu não acho uma coisa muito correta, essa coisa muito legal, não sei. Então por isso que eu não gosto muito de fazer promoção, tá? Pessoal, eu dei um aviso aqui que tem 1 minuto e 40 para encerrar a live aqui, ó, contagem regressiva. A live hoje foi tão top que eu tô tendo que correr para encerrar aí. O pessoal participou muito e, pô, fez muita pergunta, isso é muito legal, pessoal. Isso aí me dá vontade de fazer realmente live todo dia, porque foi muito bom. Eu queria agradecer a todo mundo aí que participou e fez pergunta, tá? Muito legal mesmo, né? E o Fábio aqui, rapidinho, falou, você usa somente uma proteção veicular? A mesma para todos os carros? Sim. Tá? Se disse 15 carros, mostro uns 18 documentos. Fábio, eu não entendi muito bem não. Tá? Se disse que... tá, no anúncio. É porque é o seguinte, atualmente eu tenho 7 carros, mas eu já aluguei mais de 15 carros. Aqueles documentos que eu mostro são dos meus carros atuais e meus carros antigos também, né? Então eu tenho atualmente 7 carros alugados na minha pessoa jurídica, mas já aluguei muito mais do que isso, porque eu já alugo há 3 anos, né, cara?
Então eu não comecei a alugar desde agora. Então eu já tive muito carro, já vendi muito carro, já comprei muito carro, tá? Então é por isso que tá lá. Não são todos daqueles que estão alugados não, tá bom? E o Léo falou o seguinte, a alíquota de PVA para empresa, eu não entendi a sua pergunta não. 30 segundos, pessoal, tá acabando. Eu vou ter que me despedir aqui, tá? Hoje a live, cara, eu acho que foi a melhor live que eu fiz mesmo, porque muita pergunta, muita gente aí participando. Tomara que seja assim aí daqui pra frente, que eu acho muito, muito legal isso mesmo. E queria agradecer a todo mundo aí que participou, tá bom? Vou encerrar a live aqui, porque sou obrigado mesmo, 10 segundos. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!